Vou caminhar um pouco, Ana, para ver se desse jeito eu desafogo. Tá sentindo mal? Mal não, Ana. Mal? Um homem mau. Estou sentindo que sou isso. Foi até a medialuna e deu os pêsames a Pedro Páramo. Tomou ouvir as desculpas pelas culpas que tinham posto em seu filho. Deixou-o falar. Afinal, nada mais tinha importância. Em compensação, recusou o convite para comer com ele. Não posso, Dom Pedro. Preciso estar cedo na igreja, porque estou com um montão de mulheres me esperando ao lado do confessionário. Fica para a próxima. Saiu a caminho e, quando entardecia, entrou direto na igreja, tal como estava, coberto de poeira e de miséria. Sentou-se para confessar. A primeira que se aproximou foi a velha Doroteia, que sempre andava por ali esperando que as portas da igreja se abrissem. Sentiu que cheirava álcool. Como é que é? Já tá bêbada? Desde quando? É que eu estive no velório do Miguelzinho, padre. E fui além da conta, padre. É que me deram tanto de beber que até virei palhaça. Você nunca foi outra coisa, Doroteia. Mas é que agora eu trago pecados, padre. E de sobra. Em várias ocasiões ele tinha dito a ela: não se converse, Doroteia, que você só vem me fazer perder tempo. Você já não consegue cometer nenhum pecado, nem querendo. Deixe espaço para os outros. Agora sim, padre. É de verdade. Pois diga. Já que não posso causar nenhum mal ao finado, vou dizer ao senhor que era eu, a Doroteia, quem conseguia as moças ao falecido Miguelzinho Páramo. O padre Renteria, que estava pensando em dar-se um momento para pensar, pareceu sair de seus sonhos e perguntou, quase por hábito: desde quando? Desde que ele virou rapazinho. Desde que pegou a febre dessa coisa. Torne a repetir o que acabou de dizer, Doroteia. Pois que era eu a que conseguia as moças para o Miguelzinho. Você as levava? Algumas vezes sim, outras só apalavrava. E de outras eu dava o norte. O senhor sabe, a hora em que ficavam sozinhas e ele podia agarrá-las descuidadas. Foram muitas? Não queria ter dito isso, mas a pergunta saiu por costume. Até perdi a conta. Foram muitas. E muito mais. O que quer que eu faça com você, Doroteia? Seja seu próprio juiz. Veja se consegue se perdoar. Eu não, padre. Mas o senhor sim pode. Por isso vim. Quantas vezes você veio até aqui me pedir que a mandasse para o céu quando você morresse? Queria ver se lá nos céus encontrava seu filho. Não é isso, Doroteia? Pois bem, você não pode mais ir para o céu. Que Deus a perdoe. Obrigada, padre. Está bem. Eu também perdoo você, em nome dele. Pode ir. Não vai me deixar nenhuma penitência? Você não precisa, Doroteia. Obrigada, padre. Vai com Deus. Bateu na janelinha do confessionário com os nós dos dedos para chamar outra daquelas mulheres. Enquanto ouvia o eu pecador, sua cabeça dobrou-se como se não conseguisse manter-se no alto. Depois veio aquela tontura, aquela confusão, o ir se diluindo como em água espessa e o corrupiar das luzes, a luz inteira do dia que se desmanchava fazendo-se cacos e aquele sabor de sangue na língua. O eu pecador ouvia-se mais forte, repetido, e depois terminava. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos... Agora, calada, disse: há quanto tempo você não se confessa? 2 dias, padre. Lá estava ela de novo, como se a desventura o rodeasse. O que você está fazendo aqui? Disse a si mesmo. Descanse. Vai descansar. Você está muito cansado. Levantou-se do confessionário e foi direto para a sacristia. Sem virar a cabeça, disse para aquelas pessoas que estavam esperando por ele: quem se sentir sem pecado pode comungar amanhã. Atrás dele ouviu-se apenas um murmúrio. Estou deitada na mesma cama onde morreu minha mãe.
Já faz muitos anos, sobre o mesmo colchão, debaixo do mesmo cobertor de lã negra, com o qual nós duas nos envolvíamos para dormir. Então eu dormia ao seu lado, num lugarzinho que ela me fazia debaixo dos seus braços. Acho que ainda sinto o golpe pausado de sua respiração, as palpitações e suspiros com que acalantava meu sono. Penso sentir a pena da sua morte, mas isso é falso. Estou aqui virada para cima, pensando naquele tempo, para esquecer minha solidão, porque não estou deitada apenas por algum tempo, e nem na cama de minha mãe, mas dentro de um caixão negro, como que se usa para enterrar os mortos, porque estou morta. Sinto o lugar onde estou e penso. Penso em quando os limões amadureciam, no vento de fevereiro que rompia os talos das samambaias antes que o abandono as secasse. Os limões maduros que enchiam o velho pátio com seu perfume. O vento baixava das montanhas nas manhãs de fevereiro, e as nuvens ficavam lá no alto à espera de que o bom tempo as fizesse descer para o vale. Enquanto isso, deixavam vazio o céu azul, deixavam que a luz caísse no jogo do vento, fazendo círculos sobre a terra, removendo a poeira, batendo os galhos das laranjeiras, e os pardais riam, bicavam as folhas que a brisa fazia cair, e riam, deixavam suas plumas entre os espinhos dos galhos, perseguiam as borboletas, e riam. Era esse tempo. Em fevereiro, quando as manhãs estavam cheias de vento, de pardais e de luz azul. Eu me lembro, minha mãe morreu nessa época. Eu devia ter gritado. Minhas mãos tinham que ter se despedaçado, esmagando sua desesperança. Assim você queria que tivesse sido. Mas não por acaso aquela manhã não era alegre? Pela porta aberta entrava o ar, quebrando as varas das eras. Em minhas pernas começava a crescer uma penugem entre as veias. Minhas mãos tremiam cálidas ao tocar meus seios. Os pardais brincavam. Nas colinas, as espigas ondulavam. Tive pena porque ela não tornaria a ver o brincar do vento nos jasmins, que fechasse seus olhos para a luz dos dias. Mas por que eu iria chorar? Você se lembra, Justina? Você ajeitou as cadeiras ao longo do corredor para que as pessoas que vissem vê-la esperassem a vez. Ficaram vazias. Minha mãe sozinha, no meio dos círios, sua cara pálida e seus dentes brancos mal apareciam entre seus lábios arroxeados, endurecidos pela morte arroxeada. Suas pestanas já quietas, já quieto seu coração. Você e eu ali, rezando rezas intermináveis, sem que ela ouvisse nada, sem que você e eu ouvíssemos nada, tudo perdido na sonoridade do vento debaixo da noite. Você tinha passado o vestido negro, engomado, decote estreito e o punho das mangas, para que as mãos parecessem novas, cruzadas sobre seu peito morto. Seu velho peito amoroso, em cima dele eu dormi durante tempos, que me deu de comer e que palpitou para minar meus sonhos. Ninguém veio vê-la. Foi melhor assim. A morte não se reparte como se fosse um bem. Ninguém anda à procura de tristezas. Bateram na aldraba. Você saiu. Vá você, eu disse. Eu vejo enevoadas as caras das pessoas. E faça com que elas vão embora. Estão atrás do dinheiro das missas gregorianas. Ela não deixou nenhum dinheiro. Diga a quem estiver aí, Justina, que ela não vai sair do purgatório se não rezarem essas missas. Quem são eles para fazer justiça, Justina? Você acha que eu estou louca? Tá bem. E as cadeiras ficaram vazias, até que fomos enterrá-la com aqueles homens alugados, suando por um peso alheio,
distantes de qualquer tristeza. Fecharam a sepultura com areia molhada. Baixaram o caixão devagar, com a paciência de seu ofício, debaixo da brisa que refrescava seus esforços. Seus olhos frios, indiferentes, disseram: custa tanto. Você pagou a eles como quem compra uma coisa, desfazendo o nó do seu lenço úmido de lágrimas, espremendo e tornado a espremer, e agora guardando o dinheiro dos funerais. Quando eles foram embora, você ajoelhou-se no lugar onde a cara dela tinha ficado e beijou a terra. Poderia ter aberto um buraco se eu não tivesse dito: vamos embora, Justina. Ela está em outro lugar. Aqui só está uma coisa morta. Foi você que disse tudo isso, Doroteia? Quem? Eu? Adormeci um pouco. Continua assustando você? Ouvi alguém falando. Uma voz de mulher. Achei que era você. Voz de mulher? Achou que era eu? Deve ser a que fala sozinha. A da sepultura grande, Dona Susanita, está enterrada aqui ao nosso lado. A umidade deve ter chegado até ela, que está se revirando no meio do sono. E quem é ela? A última esposa de Pedro Páramo. Uns dizem que era louca, outros que não. A verdade é que já falava sozinha quando estava viva. Deve estar morta há muito tempo. Ui, sim, faz muito tempo. O que você ouviu ela dizer? Alguma coisa sobre a mãe dela. Mas se ela nem teve mãe, pois era disso que falava. Ou pelo menos não trouxe a mãe quando veio para cá. Mas espera aí. Agora eu lembro que ela nasceu aqui e que quando estava meio crescidinha, desapareceram. E sim, lembro, sua mãe morreu tísica. Era uma senhora muito estranha, que sempre foi doente, que não visitava ninguém. É o que ela diz, que ninguém foi ver a sua mãe quando morreu. Mas de que tempo será que ela fala? Claro que ninguém apareceu na casa da mãe. De medo de pegar tísica. Será que essa descarada não lembra disso? Pois falava disso. Quando você tomar a ouvi-la, me avisa, que eu gostaria de saber o que ela diz. Está ouvindo? Parece que ela vai dizer alguma coisa. Dá para ouvir um murmúrio. Não, não é ela. Isso vem de mais longe, lá daqueles lados. E é voz de homem. O que acontece com esses mortos velhos é que, quando a umidade chega neles, começam a se remexer e despertam. O céu é grande. Deus esteve comigo naquela noite. Se não fosse isso, quem sabe o que teria acontecido? Porque já era noite quando revivi. Está ouvindo mais claro agora? Sim. Tinha sangue por tudo que é lado. E ao me levantar, chafurdei com minhas mãos no sangue regado nas pedras. E era meu. Montões de sangue. Mas eu não estava morto. Reparei. Soube que Dom Pedro não tinha intenção de me matar. Só de me dar um susto. Queria averiguar se eu tinha estado em Vilmaio 2 meses antes. No dia de São Cristóvão. No casamento. Qual casamento? Que São Cristóvão? Eu chafurdava no meu sangue, perguntava a ele. Em qual casamento, Dom Pedro? Não, Dom Pedro. Eu não fui. Pode até ser que, por acaso, eu tenha passado por lá, mas foi coincidência. Ele não teve intenção de me matar. Fiquei manco, desse jeito que vocês veem, e sem o uso do braço. Mas não me matou. Dizem que, desde então, fiquei com o olho torto por causa do pavor. Mas a verdade é que eu virei mais homem. O céu é grande. Não tem como duvidar disso. Quem será que foi? Como que eu vou saber? Um de tantos. Pedro Páramo causou tamanha mortalidade depois que mataram seu pai, que falaram por aí que ele acabou com quase todos os que estavam no casamento em que Dom Lucas Páramo ia ser padrinho. E isso que Dom Lucas foi pego meio que sem querer, porque parece que a coisa toda era contra o noivo. E como nunca se soube de onde tinha saído a bala que acertou nele,
Pedro Páramo apagou todos. Isso foi lá no morro do Vilmaio, onde havia uns ranchos dos que já não sobrou nem rastro. Olha só, agora sim, parece que é ela. Sei que tem ouvidos jovens. Presta atenção. Depois me conta o que ela disser. Não dá para entender. Parece que nem fala. Só se queixa. E se queixa de quê? Pois quem sabe, deve ser de alguma coisa. Ninguém se queixa de nada. Escuta direito. Pois se queixa e pronto. Talvez Pedro Páramo tenha feito ela sofrer. Não acredita nisso. Ele gostava dela. Quase que eu digo que ele não quis nunca outra mulher como quisesse. É que já entregaram ela sofrida e vai ver, louca. Tanto gostou dela que passou o resto dos seus anos jogado numa cadeira de assento de couro, olhando o caminho por onde ela foi levada para o Campo Santo. Perdeu interesse por tudo, desalojou sua terra, mandou queimar os seus trajes, suas coisas. Uns dizem que foi porque ele já estava cansado demais, outros porque ficou desesperado, mas o fato é que pôs o pessoal para fora, sentou-se na sua cadeira de couro, virada de cara para aquele caminho. Desde então a terra ficou baldia e arruinada. Dava pena de ver a terra enchendo-se de achaques de tanta praga que a invadiu, quando a deixaram abandonada. De lá para cá, as pessoas se consumiram. Os homens debandaram à procura de outros bebedouros. Lembro os dias em que Comala encheu-se de adeuses, e até nos parecia coisa alegre ir se despedir dos que iam embora. E é que eles iam com a intenção de voltar. Pediam para a gente tomar conta das suas coisas e das famílias. Depois alguns mandavam buscar a família, mas não suas coisas. Depois parece que se esqueceram do povoado e de nós, e até de suas coisas. Eu fiquei, porque não tinha para onde ir. Outros ficaram esperando que Pedro Páramo morresse, pois pelo que diziam ele tinha lhes prometido herdar seus bens. E com essa esperança alguns ainda viveram. Mas se passaram anos e anos e anos e ele continuava vivo, sempre ali, feito um espantalho diante das terras da média-luna. E quando já faltava pouco para ele morrer, aconteceram as tais guerras dos cristeiros, e a tropa fez fieira, arrebanhando os poucos homens que sobravam. Foi quando comecei a morrer de fome. Desde então nunca mais tornei a me acasalar. E tudo isso por causa das ideias de Dom Pedro, por suas guerras da alma. Tudo porque sua mulher morreu, a tal Susanita. Imagina só se ele gostava dela ou não. Foi Fulgor Sedano quem disse a ele: patrão, sabe quem anda por aqui? Quem? Bartolomé San Juan. Daí que eu me pergunto, o que será que ele veio fazer? Você não foi investigar? Não. Verdade seja dita. E é que ele não procurou pouso. Chegou direto na sua antiga casa, Dom Pedro. Ali desmontou e apeou suas maletas, como se o senhor tivesse alugado para ele de antemão. Pelo menos senti nele essa segurança. E o que é que você está fazendo, Fulgor? Que não foi descobrir o que acontece? Não é essa a sua função? É que eu me desorientei um pouco por causa disso que disse. Mas amanhã mesmo esclareço tudo, se o senhor acha que é necessário. O que for para ser feito amanhã, você deixa para mim. Eu me encarrego deles. Vieram os dois? Sim, ele e a mulher. Mas como é que o senhor sabe? Não será a filha dele? Pois o jeito que ele a trata parece mais ser sua mulher. Vai dormir, Fulgor. Com a sua licença, patrão. Esperei 30 anos pelo seu regresso, Susana. Esperei até eu ter tudo. Não somente alguma coisa, mas tudo que se pudesse conseguir de maneira que não nos sobrasse nenhum desejo, só o seu, o desejo por você. Quantas vezes convidei seu pai para tornar a morar aqui, dizendo que precisava dele? Fiz isso até com mentiras. Ofereci nomeá-lo administrador, com tal de tomar a ver você. E o que foi que ele me respondeu? Não tem resposta.
me dizia sempre, o leva e traz recados. O senhor Dom Bartolomé rasga suas cartas, assim que eu as entrego. Mas pelo leva e traz fiquei sabendo que você tinha casado, logo fiquei sabendo que você tinha ficado viúva, estava outra vez fazendo companhia a seu pai. Depois, o silêncio. O leva e traz, e vinha e sempre voltava me dizendo: não os encontro, Dom Pedro. Disseram para mim que saíram de Mascote, e uns me dizem que para cá, e outros que para lá. E eu, não repara em gastos, vai atrás deles, procure, nem que a terra tenha engolido os dois. Até que um dia veio e me disse, vasculhei a serra inteira indagando qual era o canto em que Dom Bartolomé San Juan se esconde. Até que dei com ele, lá, perdido num buraco nas montanhas, vivendo numa cova feita de troncos, no mesmo lugar onde estão as minhas abandonadas, da La Andrômeda. Já naquela época sopravam ventos raros. Dizia-se por aí que havia gente rebelada e com armas. Os rumores de que chegavam. Foi isso que trouxe o seu pai por aqui. Não por ele, segundo me disse em sua carta, e sim pela sua segurança. Queria trazer você de volta à vida entre os vivos. Senti que o céu se abria. Tive vontade de correr até você, de rodear você de alegria, de chorar. E chorei, Susana, quando soube que você, enfim, iria voltar. Existem povoados que têm sabor de infortúnio. A gente os conhece só de sorver um pouco do seu ar velho, entumecido, pobre e magro como tudo que é velho. Este aqui é um desses povoados, Susana. Lá de onde viemos agora, pelo menos você se distraía, olhando o nascimento das coisas. Nuvens e pássaros, o musgo, lembra? Aqui, porém, você não sentirá nada, a não ser esse odor amarelo e azedo que parece desfilar por todo lado. É que este é um povoado infeliz, todo sufocado nos infortúnios. Ele nos pediu que voltássemos, emprestou-nos a casa, nos deu tudo que poderíamos necessitar, mas não devemos estar agradecidos. Somos desgraçados por estarmos aqui, porque aqui não teremos salvação alguma. Eu pressinto isso. Sabe que o Pedro Páramo me pediu? Eu bem que pensei que isso tudo ele nos dava não era gratuito. Estava disposto que ele cobrasse com o meu trabalho, já que de algum modo tínhamos de pagar. Detalhei para ele tudo em relação à La Andrômeda. Mostrei que, trabalhando com método, aquilo tinha possibilidades. Sabe o que ele me respondeu? Sua mina não me interessa, Bartolomé San Juan. A única coisa sua que eu quero é a filha. Ela é o seu melhor trabalho. Então ele quer é vocês, Susana. Diz que você brincava com ele quando eram crianças, que conhece você, que chegaram a tomar banho de rio juntos quando eram pequenos. Eu não fiquei sabendo. Se tivesse ficado, mataria você com chibatadas do meu cinturão. Não duvido. Foi você quem disse. Não duvido? Eu disse. Então você está disposta a se deitar com ele? Sim, Bartolomé. Você não sabe que ele é casado e que teve uma infinidade de mulheres? Sim, Bartolomé. Não me chame de Bartolomé, sou seu pai. Bartolomé San Juan, um mineiro morto. Susana San Juan, filha de um mineiro morto, nas minas de La Andrômeda. Enxerga claro. Terei de ir até lá para morrer. Pensou. Depois ele disse. Disse a ele que você, embora viúva, continua vivendo com seu marido, ou pelo menos é assim que se comporta. Tratei de dissuadi-lo, mas seu olhar se turva quando falo com ele, e assim que seu nome aparece, ele fecha os olhos. Ele é, pelo que eu sei, maldade pura. Isso é Pedro Páramo. E quem sou eu? Você é minha filha. Minha.
filha de Bartolomé San Juan. A mente de Susana San Juan começaram a caminhar as ideias, primeiro lentamente, depois se detiveram, para depois começarem a correr de tal maneira que só conseguiu dizer: não é verdade, não é verdade. Esse mundo que nos dilacera por todos os lados, que vai esvaziando punhados do nosso pó aqui e acolá, desfazendo-nos em pedaços como se regasse a terra com nosso sangue. O que fizemos? Por que nossa alma apodreceu? Sua mãe dizia que pelo menos nos restava a misericórdia de Deus. E você a renega, Susana. Por que me renega, a mim, como seu pai? Você está louca? Você não sabia? Você está louca? Claro que sim, Bartolomé. Você não sabia? Você sabia, Fulgor, que essa é a mulher mais bela que se deu sobre a terra. Cheguei a acreditar que tinha perdido essa mulher para sempre. Mas agora não tenho vontade de tornar a perdê-la. Você me entende, Fulgor? Diga ao pai dela que continue explorando suas minas. E lá, imagino que seja fácil sumir com o velho naquelas bandas onde ninguém vai jamais. Você não acha? Pode ser. Precisamos que seja. Ela tem que ficar órfã. Temos a obrigação de amparar alguém. Você não acha? Não parece difícil. Então, andando, Fulgor, andando. E se ela ficar sabendo? Quem é que vai dizer? Vamos ver. Me diga. Cá entre nós, quem é que vai dizer? Tenho certeza que ninguém. Pois pode tirar essa coisa de tenho certeza que... Tira já. Você vai ver como tudo dá certo. Lembre-se do trabalho que deu a encontrar lá Andrômeda. Mande o velho para cá. Continuar trabalhando. Que vá e volte. Nem pensar em levar a filha junto. Nós cuidamos dela aqui. Lá estará o seu trabalho e aqui a sua casa. A qualquer momento que ele quiser. Diga isso a ele, Fulgor. Torno a gostar do jeito que o senhor se movimenta, patrão. É como se os seus ânimos estivessem rejuvenescendo. Sobre os campos do vale de Comala está caindo a chuva. Uma chuva miúda, estranha para essas terras que só sabem de aguaceiros. É domingo. De Ampago desceram os índios com seus rosários de camomila, seu alecrim do campo, seus punhados de tomilho. Não trouxeram nós de pinho porque o pinho está molhado, e nem terra de azinheira, porque também está molhada pelo muito chover. Estendem suas ervas no chão, debaixo dos arcos da entrada do povoado, e esperam. A chuva continua caindo sobre as poças. Entre os sulcos onde está nascendo o milho, corre a água em rios. Os homens não vieram hoje ao mercado, ocupados em romper os sulcos, para que a água busque novos leitos e não arraste o milho verde. Andam em grupos navegando na terra alagada, debaixo da chuva, quebrando com suas pás os torrões macios, atando com as mãos o milho verde, procurando protegê-lo para que cresça sem trabalho. Os índios esperam. Sentem que é um dia de maus agouros. Talvez por isso tremem debaixo de suas molhadas vestimentas de palha. Não de frio, mas de tremor. E olham a chuva esfarelada e o céu que não larga suas nuvens. Ninguém vem. O povoado parece estar só. A mulher encomendou um pouco de linha de costura e algo de açúcar, e se fosse possível, se houvesse, uma peneira para coar o cauim de milho verde. A palha que vestem fica pesada de umidade conforme se aproxima o meio-dia. Conversam, contam piadas, soltam riso. As camomilas brilham salpicadas pelo orvalho. Pensam, se pelo menos tivéssemos trazido um bocadinho de cauim de cacto, não teria importância. Mas os brotos dos cactos, manguei, viraram um mar de água. Enfim, fazer o quê? Justina Dias, coberta por um guarda-chuva,
Vinha pela rua direita que vem da média luna, rodeada pelos jorros que borbotavam na calçada. Fez o sinal da cruz e se persignou ao passar pela porta da igreja matriz. Cruzou a entrada principal do povoado. Os índios viraram-se para vê-la. Viu o olhar de todos como se a esquadrinhassem. Deteve-se na primeira banca do mercado, comprou 10 centavos de ramos de alecrim e regressou, seguida pelos olhares enfileirados daquele montão de índios. Tudo tá caro demais nesse tempo, disse ao tomar de novo o caminho rumo à média luna. Esse raminho triste de alecrim do campo, 10 centavos, não vai dar nem para perfumar nada. Os índios levantaram suas bancas quando escureceu. Entraram na chuva com seus pesados cestos às costas, passaram pela igreja para rezar a Virgem, deixando um punhado de tomilho de esmola. Depois tomaram o rumo de Ampago, de onde tinham vindo. Então será outro dia, disseram. Pelo caminho iam contando piadas, soltando gargalhadas. Justina Dias entrou no dormitório de Susana San Juan e pôs o raminho de alecrim do campo na prateleira. As cortinas fechadas impediam a passagem da luz. Naquela escuridão só via sombras, só adivinhava. Supôs que Susana San Juan estaria dormindo. Ela desejava sempre que estivesse dormindo. Sentiu que ela dormia e se alegrou, mas então ouviu um suspiro distante, como se saído de algum canto daquele cômodo escuro. Justina, disseram ela. Ela virou a cabeça. Não viu ninguém, mas sentiu uma mão sobre seu ombro e a respiração em seus ouvidos. A voz em segredo. Saia daqui, Justina. Arruma suas coisas e vá embora. Não precisamos mais de você. Ela sim precisa, disse, endireitando o corpo. Está doente e precisa de mim. Já não mais, Justina. Eu ficarei aqui para cuidar dela. É o senhor? Dom Bartolomé. E não esperou pela resposta. Lançou aquele grito que caiu em cima dos homens e das mulheres que voltavam nos campos e fez com que dissessem: parece ser um uivo humano, mas não parece ser de nenhum ser humano. A chuva amortece os ruídos, continua se ouvindo mesmo depois de tudo, granizando suas gotas, fiando o fio da vida. Que é que você tem, Justina? Por que está gritando? Perguntou Susana San Juan. Eu não gritei, Susana. Você deve ter sonhado. Já disse a você que eu não sonho nunca. Você não tem consideração por mim. Não dormi quase nada. Ontem à noite você não pôs o gato para fora e ele não me deixou dormir. Ele dormiu comigo, entre as minhas pernas. Estava ensopado e eu, de pena, deixei que ficasse na minha cama. Mas não fez barulho. Não fez barulho. Ele só passou a noite brincando de circo, pulando em mim dos pés à cabeça, miando quietinho como se tivesse fome. Pois eu fiz ele comer bem e não desgrudou de mim a noite inteira. Você está de novo sonhando mentira, Susana. Estou dizendo que passou a noite me assustando com seus pulos. E mesmo que o seu gato seja muito carinhoso, não quero saber dele quando eu estou dormindo. Você vê coisas, Susana? Isso é o que acontece. Quando Pedro Páramo vier, vou dizer a ele que não aguento mais você. Vou dizer que eu vou embora. Não vai faltar gente que seja boa e que me dê trabalho. Nem todos são maníacos que nem você, nem vivem atormentando a gente que nem você. Amanhã eu vou me embora e levo o gato. E você fica tranquilo. Você não vai embora daqui, maldita e condenada, Justina. Não vai a lugar nenhum, porque nunca vai encontrar quem goste de você como eu. Não, Susana, não vou. Não vou. Você sabe muito bem que eu estou aqui para cuidar de você. Mesmo que você me faça blasfemar, vou cuidar de você para sempre. Tinha cuidado dela desde que Susana nasceu, tinha segurado seus braços, tinha ensinado a andar, a dar aqueles passos que para ela pareciam eternos.
Tinha visto crescer sua boca, seus olhos, feitos de doces. O doce de menta é azul, amarelo e azul, verde e azul, mexido com menta e hortelã. Mordia suas pernas, divertia Susana dando-lhe de mamar seus seios, que não tinham nada, que eram como de brinquedo. Brinca, dizia ela, brinca com esse seu brinquedinho. Esses abraços, tão apertados, poderiam ter despedaçado Susana. Lá fora ouvia-se o cair da chuva sobre as folhas das bananeiras. Sentia-se como se a água estancada fervesse sobre a terra. Os lençóis estavam frios de umidade. Os canos borbotavam, faziam espuma, cansados de trabalhar durante o dia, durante a noite, durante o dia. A água continuava correndo, diluviando em incessantes borbulhas. Era meia-noite, lá fora o ruído da água apagava todos os sons. Susana San Juan levantou-se devagar, endireitou o corpo lentamente, se afastou da cama. Lá estava outra vez o peso em seus pés, caminhando pelas beiradas de seu corpo, tratando de encontrar sua cara. É você, Bartolomé? Perguntou. Achou que ouviu a porta gemer, como quando alguém entrava ou saía. Depois só a chuva, intermitente, fria, rodando sobre as folhas das bananeiras, fervendo em sua própria fervura. Dormiu e não despertou até que a luz iluminou os tijolos vermelhos, borrifados pelo orvalho, entre a manhã cinza de um novo dia. Gritou, Justina! E ela apareceu em seguida, como se já tivesse estado ali, envolvendo seu corpo num cobertor. O que você quer, Susana? O gato veio outra vez. Coitadinha de você, Susana. Recostou sobre seu peito, abraçando-a, até que ela conseguiu levantar aquela cabeça e perguntou, por que você chora? Vou dizer a Pedro Páramo que você é boa para mim. Não contarei nada dos sustos seu gato me dá. Não fica assim, Justina. Seu pai morreu, Susana. Anteontem à noite morreu. E hoje vieram dizer que não há nada a ser feito, que já foi enterrado, que não puderam trazê-lo até aqui porque o caminho era muito longo. Você ficou sozinha, Susana. Então era ele, e sorriu. Veio se despedir de mim. Disse e sorriu. Muitos anos antes, quando ainda ela era menina, ele tinha dito, desça mais, Susana, me diga o que está vendo. Estava pendurada naquela corda que machucava sua cintura, sangrava suas mãos, mas que não queria soltar. Era como se fosse o único fio que a unia ao mundo lá de fora. Não vejo nada, papai. Procura bem, Susana. Faz por encontrar alguma coisa. E a iluminou com sua lamparina. Não vejo nada, papai. Vou descer você mais. Avisa quando chegar no chão. Tinha entrado por um pequeno buraco aberto no meio das tábuas. Havia caminhado sobre tábuas apodrecidas, velhas, quebradas e cheias de terra pegajosa. Desça mais, Susana, que você encontra o que eu estou dizendo. E ela desceu e desceu, balançando, ondulando na profundeza, os seus pés bamboleando sem ter onde pôr. Mais para baixo, Susana. Mais para baixo. Diga se está vendo alguma coisa. E quando encontrou apoio, permaneceu ali, calada, porque emudeceu de medo. A lamparina circulava e a luz passava ao longo, perto dela. E o grito, lá do alto, a estremecia. Susana, me dá aquilo ali. E ela agarrou a caveira nas mãos e quando a luz bateu em cheio, soltou-a. A caveira é de morto, disse. Deve ter mais alguma coisa ao lado dela. Quero que você me dê tudo que encontrar. O cadáver se desfez em ossos. A queixada soltou-se como se fosse de açúcar. Foi dando a ele pedaço a pedaço até que chegou aos dedos dos pés. Entregou falange por falange. E a caveira primeiro, aquela bola redonda que se desfez entre suas mãos. Procura mais um pouco, Susana.
dinheiro, rodelas redondas de ouro. Procura Susana. Então ela não soube dela, a não ser muitos dias depois, no meio do gelo, no meio do olhar de gelo do seu pai. Por isso dava risada agora. Adivinhei que era você, Bartolomé. E a coitada da Justina, que chorava sobre seu coração, precisou levantar-se ao ver que ela ria e que seu riso se transformava em gargalhada. Lá fora continuava chovendo. Os índios tinham ido embora. Era segunda-feira e o vale de Comala continuava empapando-se de chuva. Os ventos continuaram soprando todos aqueles dias. Aqueles ventos que tinham trazido as chuvas. A chuva tinha ido embora, mas o vento ficou. Lá nos campos, o milharal arejou suas folhas agora secas, deitou-se sobre os sulcos para se defender do vento. De dia passava manso, retorcia as eras, fazia ranger as telhas dos telhados, mas de noite gemia, e gemia longamente. Pavilhões e nuvens passavam em silêncio pelo céu, como se caminhassem roçando a terra. Susana San Juan ouve o golpe do vento contra a janela fechada. Está deitada com os braços atrás da cabeça, pensando, ouvindo os ruídos da noite, ouvindo como a noite vai e vem arrastada pelo sopro do vento sem quietude. Depois, o estancar seco. Abriram a porta. Uma rajada de ar apaga a lamparina. Vê a escuridão e então para de pensar. Sente pequenos sussurros. Seguida ouve a percussão de seu coração em palpitações desiguais. Através de suas pálpebras fechadas se entrevê a chama da luz. Não abre os olhos. O cabelo está esparramado sobre sua cara. A luz acende gotas de suor em seus lábios. Pergunta. É você, pai? Sou seu pai, minha filha. Entreabre os olhos. Vê como se cruzasse os seus cabelos uma sombra sobre o teto, com a cabeça em cima da sua cara. E a figura borrosa aqui em frente, atrás da chuva de suas pestanas, uma luz difusa, uma luz no lugar do coração, em forma de coração pequeno que palpita como chama pestanejante. Seu coração está morrendo de dor, pensa. Já sei que você veio me contar que Florencio morreu. Mas disso eu já sabia. Não fique aflito pelos outros. Não se apresse por mim. Eu tenho minha dor guardada num lugar seguro. Não deixe que seu coração se apague. Ergueu o corpo, se arrastou até onde estava o padre Renteria. Deixa que eu console você com meu desconsolo, disse, protegendo a chama da vela com as mãos. O padre Renteria deixou que ela se aproximasse. Viu-a cercar com as mãos a vela acesa e depois juntar sua cara ao pavio inflamado, até que o cheiro de carne chamuscada obrigou-a a sacudi-la, apagando a vela com um sopro. Então voltou à escuridão, e ela correu para se refugiar debaixo dos lençóis. O padre Renteria disse a ela, eu vim confortar você, filha. Então adeus, padre, respondeu ela. Não volta aqui, não preciso de você. E ouviu quando se afastaram os passos que sempre deixavam dela uma sensação de frio, de tremor, de medo. Para que você venha me ver se está morto. O padre Renteria fechou a porta e saiu para o ar da noite. O vento continuava soprando. Um homem chamado de Ugago chegou à média luna e perguntou por Pedro Páramo. Para que o senhor solicita? Quero falar com ele. Não está? Diga a ele quando voltar que venho da parte de Dom Fulgor. Vou buscá-lo mais. Espera umas tantas horas. Diga a ele coisa de urgência. Vou dizer. O homem que era chamado de Ugago esperou em cima do cavalo. Passado um tempo, Pedro Páramo, que ele nunca tinha visto, postou-se à sua frente. Em que posso servi-lo? Preciso falar diretamente com o patrão. Sou eu. O que você quer? Pois é só isso. Mataram Dom Fulgor Sedano. Eu lhe fazia companhia. Tínhamos vindo pelos lados dos desaguadouros.
para averiguar por que a água andava escasseando. Tratávamos nisso quando vimos uma manada de homens que saíram ao nosso encontro. No meio daquela multidão brotou uma voz que disse: "Esse aí é o que eu conheço, é o administrador da Média Luna." Nem ligaram para mim, mas mandaram o Dom Fulgor largar o animal. Disseram que eram revolucionários, que vinham atrás das terras do senhor. "Corra", disseram a Dom Fulgor. "Vai lá dizer ao seu patrão que nós encontraremos." Ele largou o animal e saiu, chispando, apavorado. Não muito depressa, porque era muito pesado, mas correu. Mataram ele correndo. Morreu com uma pata para cima e outra para baixo. Então nem me mexi. Esperei até de noite e estou aqui para anunciar o que aconteceu. Está esperando o quê? Por que não se mexe logo? Vai lá e diz a esses fulano que eu estou aqui para o que eles quiserem. Que venham tratar comigo. Mas antes dê uma volta por lá. Consagração. Você conhece o Sucuri? Ele vai estar por lá. Diga a ele que eu preciso vê-lo. E avisa a esses fulanos que espero por eles assim que tiverem um tempo disponível. Que jossa de revolucionários são? Não sei. Eles é que se chamaram assim. Diga ao Sucuri que preciso dele, aqui mais do que depressa. Pode deixar, patrão. Pedro Páramo tornou a se encerrar em seu escritório. Sentia-se velho e acabrunhado. Não se preocupava com Fulgor, que afinal de contas já estava mais para lá do que para cá. Havia dado de si tudo o que tinha para dar. Embora tenha sido muito serviçal, cada qual era cada um. Seja como for, os sucurizáceos que esses loucos vão levar, pensou. Pensava mais em Susana San Juan, metida sempre em seu quarto, dormindo, e quando não, era como se dormisse. Tinha passado a noite anterior em pé, recostado na parede, observando através da pálida luz do candeeiro o corpo de Susana em movimento. A cara suarenta, as mãos agitando os lençóis, amassando o travesseiro, até fazê-lo em pedaços. Desde que tinha trazido Susana para morar aqui, não sabia de outras noites passadas ao seu lado, a não ser aquelas noites doloridas de interminável quietude. E se perguntava, quando é que aquilo iria terminar? Esperava que alguma vez. Nada pode durar tanto. Não existe nenhuma recordação que, por intensa que seja, não se apague. Se pelo menos tivesse sabido o que era aquilo que a maltratava por dentro, que fazia com que se debatesse insone, como se a despedaçassem. Ele achava que a conhecia, e mesmo se não fosse assim, será que não bastava saber que ela era a criatura mais amada por ele sobre a terra? E que, além do mais, e isso era o mais importante, serviria para que ele se fosse da vida, alumbrando-se com aquela imagem que apagaria todas as outras recordações. Mas qual era o mundo de Susana San Juan? Essa foi uma das coisas que Pedro Páramo jamais chegou a saber. Meu corpo senta-se à vontade sobre o calor da areia. Tinha os olhos fechados, os braços abertos, as pernas desdobradas para a brisa do mar. E o mar, ali na frente, distante, deixando apenas restos de espuma em meus pés, quando a maré subia. Agora sim é ela falando, o apreciado. Não se esqueça de me dizer o que ela disse. Era cedo. O mar corria e baixava em ondas. Soltava-se da sua espuma e ia embora, limpo, com sua água verde, em ondas caladas. No mar só sei me banhar nua, disse a ele. E ele me seguiu no primeiro dia, nu também, fosforescente ao sair do mar. Não havia gaivotas, só esses pássaros que chamam de bicos feios, esses tucanos grunhem como se roncassem que, depois que o sol sai, desaparecem. Ele me seguiu no primeiro dia e sentiu-se só, apesar de eu estar ali. É como se você fosse um bico feio.
Um a mais entre todos, me disse. Gosto mais de você nas noites, quando estamos os dois no mesmo travesseiro, debaixo dos lençóis, na escuridão. E se foi. Eu voltei. Voltaria sempre. O mar molha meus tornozelos e vai embora. Molha meus joelhos, minhas coxas. Rodeia minha cintura com seu braço suave, dá volta sobre meus seios, se abraça ao meu pescoço, aperta meus ombros. Então me afundo nele inteira e me entrego a ele em seu bater forte, em seu suave possuir, sem deixar pedaço. Gosto de tomar banho no mar, disse a ele, mas ele não entende. No outro dia estava outra vez no mar, me purificando, entregando as suas ondas. Empardecendo a tarde, apareceram os homens. Vinham encarabinados e cruzados por cartucheiras. Eram cerca de 20. Pedro Páramo convidou-os para jantar. E eles, sem tirar o chapéu, acomodaram à mesa e esperaram calados. Só ouvimos eles sorverem o chocolate quando lhes trouxeram chocolate, e mastigar tortilhas atrás de tortilha quando lhe passaram as tortilhas e os feijões. Pedro Páramo os olhava. Não lhe parecia que fossem caras conhecidas. Bem atrás dele, na sombra, o sucuri aguardava. Patrões, disse a eles quando viu que acabavam de comer. Em que mais posso servi-los? O senhor é o dono disso? Perguntou um deles, abanando a mão. Mas outro o interrompeu, dizendo, aqui quem fala sou eu. Pois bem, em que posso servi-los? Tornou a perguntar Pedro Páramo. Como o senhor está vendo, nós nos alçamos em armas. E então? E isso é tudo. Acha pouco? Mas fizeram isso por quê? Pois porque os outros também fizeram. O senhor não está sabendo? Espere um pouquinho até que cheguem nossas instruções. Então vamos esclarecer a causa para o senhor. Mas para começar já estamos aqui. Eu sei a causa, disse o outro. Se o senhor quiser, eu conto. Nós nos rebelamos contra o governo e contra os senhores, porque já estamos fartos de suportá-los. O governo porque é ordinário, e os senhores porque não passam de uns desavergonhados bandidos e uns ladrões sedentos. E do senhor governo não digo mais nada, porque vamos dizer a bala o que queremos dizer. De quanto vocês precisam para fazer a sua revolução? Perguntou Pedro Páramo. Pode ser que eu possa ajudá-los? O que o senhor aqui está dizendo está bem dito. Perseverando, você não devia ter soltado a língua. Precisamos agenciar um rico que nos habilite. E quem mais melhor do que o senhor aqui presente? Vamos ver. Cacildo, diga você, quanto acha que nos faz falta? Pois que ele nos dê o que sua boa intenção quiser nos dar. Esse aí não daria água nem para o Cristo na cruz. Vamos aproveitar que estamos aqui para tirar dele, de uma vez, até o milho que está entalado em seu bucho de porco. Acalme-se, Perseverâncio. Por bem se consegue melhor. Vamos entrar num acordo. Fale você, Cacildo. Pois eu digo assim no cálculo que uns 20 mil pesos, para começar, não estariam mal. O que é que vocês acham? Ou pode até ser que a esse senhor aí isso pareça pouco, já que tem vontade de sobra de nos ajudar. Vamos dizer então 50 mil? De acordo? Vou lhes dar 100 mil pesos, disse Pedro Páramo. Quanto vocês são? Nós somos 300. Bem, pois vou lhe emprestar outros 300 homens para que aumentem seu contingente. Dentro de uma semana terão à sua disposição tanto os homens como o dinheiro. O dinheiro é de presente. Os homens eu empresto. Assim que os desocupem, que mande todos de volta para cá. Tá bem assim? Mas como não? Então, até daqui a 8 dias, senhores. Tive muito prazer em conhecê-los. Sim, disse o último a sair. Lembre-se que, se não cumprir, vai ouvir falar de Perseverando, que é esse o meu nome. Pedro Páramo despediu-se, estendendo a mão.
Quem você acha que é o chefe desses aí? Perguntou mais tarde ao sucuri. Pois eu acho mesmo que era aquele barrigudão que estava no meio, que nem ergueu os olhos. Alguma coisa aqui dentro me bate que é ele. Eu me engano poucas vezes, Dom Pedro. Não, Damásio. Não. O chefe é você. Ou então você não está querendo ir para a revolta. Mas se eu acho até que está demorando muito, gostando de um rebuliço do jeito que eu gosto, pois então você já viu de que se trata. Portanto, nem precisa de meus conselhos. Junte aí uns 300 rapazes da sua confiança, se aliste com esses rebeldes. Diz lá a eles que está levando o pessoal que eu prometi. O resto você vai saber como fazer. E o que é que eu digo do dinheiro? Também entrego? Vou dar a você 10 pesos para cada um. Isso para os seus gastos mais urgentes. Diga que o resto está guardado aqui e à disposição. Não é conveniente carregar tanto dinheiro quando se anda nessas tarefas. Entre parênteses, você gostaria do ranchinho da Puerta de Piedra? Pois é seu desde agora. Você vai levar um recado ao doutor Gerardo Trujillo de Comala e lá mesmo você põe a propriedade em seu nome. O que você acha, Damásio? Pois eu acho que isso nem se pergunta, patrão. Mesmo sendo bem verdade que com isso ou sem isso eu faria do mesmo jeito, só pelo gosto. É como se o senhor não me conhecesse. Seja como for, agradeço. A velha terá ao menos com que se distrair enquanto eu solto fogo por aí. E veja, aproveita e arrebanha umas quantas vacas. O que falta nesse rancho é movimento. O senhor não se importa se forem zebus? Escolha as que quiser e as que você imagine que sua mulher possa cuidar. E voltando ao nosso assunto, procura não se afastar muito dos meus terrenos, porque assim se vierem outros vão ver o campo já ocupado. E venha me ver assim que você puder, ou quando tiver alguma novidade. Nos veremos, patrão. O que ela está dizendo, João Apreciado? Diz que ela escondia os pés entre as pernas dele, seus pés gelados como pedras frias e que ali se esquentavam como num forno onde se doura o pão. Diz que ele mordia seus pés dizendo a ela que eram como pão dourado no forno, que dormia encolhida, metendo-se dentro dele, perdida no nada, ao sentir que sua carne se quebrava, que se abria como um suco aberto por um prego ardoroso, depois morto, depois doce, dando golpes duros contra sua carne macia, mergulhando e mergulhando até o gemido, mas que a morte dele tinha doído ainda mais. Isso é o que ela diz. Ela está se referindo a quem? A alguém que morreu antes dela, na certa. Mas quem será? Não sei. Diz que na noite em que ele demorou a chegar, sentiu que havia regressado já à noite alta, ou talvez de madrugada. Mal reparou, porque seus pés, que tinham ficado solitários e frios, pareceram envolver-se em alguma coisa. Que alguém os envolvia com alguma coisa e lhes dava calor. Quando acordou, encontrou-os enrolados num jornal que ela tinha lido, enquanto esperava por ele, e que tinha deixado cair no chão, quando não aguentou mais de sono. E que lá estavam seus pés enrolados no jornal, quando vieram dizer a ela que ele tinha morrido. Devem ter quebrado o caixão onde a enterraram, porque dá para ouvir uma espécie de ranger de tábuas. É mesmo? Eu também ouço. Naquela noite tornaram a suceder-se os sonhos. Por que esse recordar intenso de tantas coisas? Por que não simplesmente a morte e não essa música doce do passado? Florencio morreu, senhora. Como aquele homem era comprido, que alto, sua voz era dura, seca como a terra mais seca. Sua figura era borrosa ou se tornou borrosa depois, como se entre ela e ele se interpusesse a chuva. O que tinha dito, Florencio? De que Florencio ela falava? Do meu? Ai, por que não chorei? Me alaguei então em lágrimas para enxugar minha angústia. Senhor, tu não existes. Pedi tua proteção para ele, que cuidasses dele. Isso eu te pedi, mas tu só te ocupas das almas. E o que eu quero dele é seu corpo.
nu e quente de amor, fervendo de desejo, amassando o tremor de meus seios e de meus braços, meu corpo transparente suspenso pelo dele, meu corpo leve, preso e solto às suas forças. O que farei agora com meus lábios sem sua boca para preenchê-los? O que farei de meus lábios doloridos? Enquanto Susana San Juan se revolvia inquieta de pé ao lado da porta, Pedro Páramo a olhava e contava os segundos daquele novo sonho, que já durava muito. O óleo da lamparina faiscava e a chama tornava-se ao pestanejar cada vez mais débil. Logo se apagaria. Se pelo menos fosse dor o que ela sentisse, e não esses sonhos sem sossego, esses intermináveis e esgotadores sonhos, ele poderia buscar-lhe algum consolo. Assim pensava Pedro Páramo, os olhos fixos em Susana San Juan, seguindo cada um de seus movimentos. O que aconteceria se ela também se apagasse como se apagou a chama daquela luz débil com a qual ele a via? Depois saiu, fechando a porta sem fazer ruído. Lá fora, o ar da noite estava limpo. Descolou de Pedro Páramo a imagem de Susana San Juan. Ela acordou um pouco antes do amanhecer, suada. Jogou no chão as cobertas pesadas, se desfez até do calor dos lençóis. Então seu corpo ficou nu, refrescado pelo vento da madrugada. Suspirou e em seguida tornou a adormecer. Foi assim que horas depois o padre Renteria a encontrou, nua e adormecida. Tá sabendo, Dom Pedro, que derrotaram o Sucuri? Sei que teve algum tiroteio ontem à noite, porque deu para ficar ouvindo o tumulto. Mas aí em diante não sei mais nada. Quem foi que contou isso, Gerardo? Chegaram os feridos a Comala. Minha mulher ajudou nessa coisa dos curativos. Disseram que eram do pessoal de Damásio e que tinham tido muitos mortos. Parece que se encontraram com sujeitos que se dizem de Panchovila. Que caralho, Gerardo. Estou vendo tempos ruins chegando. O que você está pensando em fazer? Eu vou me embora, Dom Pedro, para a Sayula. E lá eu vou me estabelecer de novo. Vocês, advogados, têm essa vantagem. Podem levar seu patrimônio a tudo que é lugar, pelo menos enquanto alguém não arrebentar suas fuças. Nem pense nisso, Dom Pedro. Tem os nossos problemas. Além do mais, dói deixar pessoas como o senhor. E as deferências que o senhor teve comigo, a gente sempre sente falta. Nosso mundo muda o tempo todo, se é válido dizer assim. Onde o senhor quer que eu deixe os seus papéis? Não deixe os papéis. Leve tudo. Ou será que você não vai poder continuar cuidando dos meus assuntos lá onde você estiver? Agradeço a sua confiança, Dom Pedro. Agradeço, sinceramente. Embora deva fazer a declaração de que para mim vai ser impossível. Certas irregularidades, digamos, depoimentos que ninguém além do senhor deve conhecer. Podem prestar-se a manipulações ruins no caso de caírem em outras mãos. O mais seguro é que fiquem aqui com o senhor. Você disse bem, Gerardo. Deixa tudo aqui. Vou queimar os papéis. Com papéis ou sem eles, quem pode discutir comigo a propriedade do que eu tenho? Sem sombra de dúvida, ninguém, Dom Pedro. Ninguém. Com licença. Vá com Deus, Gerardo. O que foi que o senhor disse? Eu disse que Deus o acompanhe. O doutor Gerardo Trujillo saiu devagar. Já estava velho, mas não para dar passos tão curtos, tão desanimados. A verdade é que ele esperava uma recompensa. Havia servido a Dom Lucas, que em paz descanse, o pai de Dom Pedro. Depois, e ainda a Dom Pedro, e depois a Miguel, o filho de Dom Pedro. A verdade é que ele esperava uma compensação, uma retribuição grande e valiosa. Dissera a mulher: vou me despedir de Dom Pedro, sei que ele vai me gratificar. Estou quase dizendo que, com o dinheiro que ele vai me dar, nos estabeleceremos bem em Sayula e vamos ver com folga o resto dos nossos dias. Mas por que as mulheres sempre têm alguma dúvida? Recebem avisos do céu ou o quê? Ela não pareceu estar segura nem mesmo de que ele receberia alguma coisa. Lá você vai ter de trabalhar duro.
e muito para levantar a cabeça. Daqui você não arranca nada. Por que está dizendo isso? Eu sei. Continuou andando até a porta, atento a qualquer chamado. Ei, Gerardo, estou tão preocupado que não me permiti pensar em você. Mas eu lhe devo favores que o dinheiro não paga. Receba isto, um presente insignificante. Mas o chamado não veio. Cruzou a porta, desamarrou o cabresto com que seu cavalo estava amarrado à forquilha. Subiu na sela e, em marcha curta, tratando de não se afastar muito para ouvir se o chamasse, caminhou até Comala sem se desviar do caminho. Quando viu que a média luna se perdia atrás, pensou: seria me rebaixar demais pedir a ele um empréstimo? Dom Pedro, voltei porque não estou satisfeito comigo mesmo. Com prazer vou continuar cuidando de seus assuntos. Disse isso sentado novamente no escritório de Dom Pedro Páramo, onde havia estado não fazia nem meia hora. Tá bem, Gerardo. Aí estão os papéis, onde você deixou. Eu também queria os gastos, a viagem, um adiantamento mínimo de honorários, algum extra se o senhor houver por bem. 500? Não poderia ser um pouco, digamos, um pouquinho mais? Você ficaria conformado com 1.000? E se fossem 5? 5 o quê? 5.000 pesos? Não tenho. Você sabe muito bem que está tudo investido. Terras, animais, você sabe disso. Leva os 1.000. Não acho que você precise de mais. Ficou meditando, cabeça caída. Ouvia o tilintar dos pesos sobre a escrivaninha onde Pedro Páramo contava o dinheiro. Lembrava-se de Dom Lucas, que sempre ficou devendo seus honorários. De Dom Pedro, que abriu conta nova do seu filho Miguel. Quanta dor de cabeça aquele rapaz tinha lhe dado. Livrou da cadeia pelo menos umas 15 vezes, se é que não foram mais. E o assassinato que cometeu com aquele homem, como era mesmo o nome? Renteria, isso. O morto, chamado Renteria, em cuja mão puseram uma pistola. O jeito que Miguelzito estava assustado, embora depois caísse no riso. Só isso. Quanto teria custado a Dom Pedro se as coisas tivessem ido até lá, até a lei? E a questão das violações? Nada. Quantas vezes ele teve que tirar do próprio bolso dinheiro para pagar e para que elas enterrassem o assunto? Fique bem e em paz, que você vai ter um filhote branquelo, dizia elas. Aqui está, Gerardo. Cuida muito bem deles, porque não geram cria. E ele, que ainda estava em suas cismas, respondeu: pois é, os mortos também não, e acrescentou: desgraçadamente. Faltava muito para o amanhecer. O céu estava cheio de estrelas, gordas, inchadas de tanta noite. A lua havia saído um pouco e depois tinha ido embora. Era uma dessas luas tristes que ninguém olha, que ninguém faz caso. Ficou um tempinho lá, desfigurada, sem dar nenhuma luz. Depois foi se esconder atrás dos morros. Longe, perdido na escuridão, ouvia-se o bramido dos touros. Esses animais não dormem nunca, disse Damiana Cisneiro. Nunca dormem. São como o diabo, que anda sempre buscando almas para levar para o inferno. Deu voltas na cama, aproximando a cara da parede. Então ouviu as batidas. Deteve a respiração e abriu os olhos. Tornou a ouvir 3 batidas secas, como se alguém golpeasse a parede com os nós dos dedos. Não aqui, ao lado dela, e sim mais longe, mas na mesma parede. Valha-me! Será que serão as 3 batidas de São Pascoal, Bailon, que vem avisar a algum devoto que chegou a hora da sua morte? E como ela havia perdido a novena fazia tempo, por causa de seus reumatismos, não se preocupou, mas sentiu medo, e mais do que medo, curiosidade. Levantou-se do catre sem fazer ruído e foi espiar pela janela. Os campos estavam negros. No entanto, conhecia ele tão bem que reconheceu o corpo enorme de Pedro Páramo entrando pela janela da moça Margarida. Ah, esse Dom Pedro,
disse Damiana. Não perde a mania. O que não entendo é por que gosta de fazer as coisas tão às escondidas. Se tivesse me avisado, eu teria dito para Margarita que o patrão ia necessitá-la esta noite e ele não teria tido nem o trabalho de sair da sua cama. Fechou a janela ao ouvir o mugido dos touros. Jogou-se sobre o catre, cobrindo-se até as orelhas, e depois se pôs a pensar no que estaria acontecendo com a Margarita, tão formosa. Mais tarde teve de tirar a camisola porque a noite começou a ficar abafada demais. Damiana ouviu. Naquele tempo ela era moça. Abra essa porta, Damiana. Seu coração tremia como se fosse um sapo saltando entre suas costelas. Mas para quê, patrão? Abra, Damiana. Mas é que eu estou dormindo, patrão. Depois sentiu que Dom Pedro ia embora pelos corredores compridos, dando aquelas pisadas que sabia dar quando estava irritado. Na noite seguinte, ela, para evitar aborrecê-lo, deixou a porta encostada e até se despiu para que ele não encontrasse nenhuma dificuldade. Mas Pedro Páramo jamais a procurou de novo. Por isso agora, quando era a chefe de todas as serventas da Média Luna, por ter se dado ao respeito, agora que já estava velha, ainda pensava naquela noite quando o patrão disse: abra essa porta, Damiana, e deitou-se pensando em como naquela hora seria feliz a criada Margarita. Depois tomou a ouvir outras batidas, mas contra a porta grande, estivesse arrebentando a golpes de fuzil. Outra vez abriu a janela e espiou a noite. Não se via nada, mas ainda assim achou que a terra estava cheia de ardores, como quando chove, e ela se pavimenta de minhocas. Sentia que se levantava uma coisa parecida ao calor de muitos homens. Ouviu o croar das rãs, os grilos, a noite quieta do tempo das águas. Depois tornou a ouvir os golpes de fuzil contra a porta. Uma lamparina regou sua luz sobre a cara de alguns homens. Depois se apagou. São coisas que não me interessam, disse Damiana cismeiro e fechou a janela. Soube que derrotaram você, Damásio. Por que deixou fazerem isso? O senhor foi mal informado, patrão. Comigo não aconteceu nada. Meu pessoal está inteirinho. Trago aí 700 homens e outros tantos arrimados. O que aconteceu é que uns poucos dos velhos, cansados de estar ociosos, se puseram a disparar contra um pelotão de beócios, que na verdade era um exército inteiro, de vilistas de Pancho Villa. O senhor ouviu falar? E esses de onde saíram? Eles vêm do norte, arrasando tudo que encontram pela frente. Parece que, pelo que se vê, que andam percorrendo a terra, tateando todos os terrenos. São poderosos, isso ninguém há de negar. E por que você não se junta a eles? Eu já disse a você que temos de estar com quem estiver ganhando, pois já estou com eles. Então veio me ver para quê? Precisamos de dinheiro, patrão. Já estamos cansados de comer carne de vaca. Nem temos mais vontade. Ninguém mais quer fiar para a gente. Por isso viemos, para que o senhor nos abasteça, para que a gente não se veja na urgência de roubar ninguém. Se estivéssemos no longe remoto, não nos importaria dar um passe para cá nos vizinhos, mas aqui somos todos aparentados com alguém, roubar-nos dá remorso. Enfim, é dinheiro que necessitamos para comprar, nem que seja uma tortilha grossa com pimenta. Estamos fartos de comer carne. Quer dizer que agora o senhor vai me bancar o exigente, Damásio? De jeito nenhum, patrão. Estou pedindo pelos rapazes, por mim nem pensar. Está certo que você se empenhe pelo seu pessoal, mas trata de tirar de outro o que você precisa. Eu já dei, conformes com o que eu já dei. E esse não é um conselho, nem nada parecido. Você já pensou em assaltar contra-la? Para que você acha que está na revolução? Se é para pedir esmola para esses sujeitos, você é estúpido. Mais valia que fosse com sua mulher criar galinhas. Avança em cima de algum povoado. Se anda arriscando o pescoço, por que diabos os outros não vão por sua parte? Contra tá
que ferve de tanto rico? Tira um pouquinho do que eles têm. Ou será que acham que você é a babá deles, que está aí só para cuidar dos seus interesses? Não, Damásio. Você é com que vejam que você não está de brincadeira, nem está se divertindo. Dá um pega neles. Você vai ver só como conseguem os sustões dessa algazarra. Seja como quiser, patrão. Do senhor eu sempre tiro alguma coisa de bom. Pois esteja à vontade. Pedro Páramo viu como os homens iam embora. Sentiu desfilar na sua frente o trote de cavalos escuros, confundidos com a noite, o suor e o pó, o tremor da terra. Quando viu os pirilampos cruzando outra vez suas luzes, percebeu que todos os homens tinham ido. Só restava ele, sozinho, como um tronco duro começando a se despedaçar por dentro. Pensou em Susana San Juan. Pensou na mocinha com quem fazia pouco acabara de dormir. Aquele pequeno corpo sobressaltado e tremelicante que parecia que ia pôr o coração pela boca. Punhadinho de carne, disse a ela. E tinha se abraçado a ela tratando de transformá-la na carne de Susana San Juan, uma mulher que não era deste mundo. No começo do amanhecer, o dia vai dando voltas, com pausas. Quase dá para ouvir as dobradiças da terra, que giram emboloradas. A vibração desta terra velha que derrama sua escuridão. É verdade que a noite está cheia de pecados, Justina? É, Susana. De verdade? Deve ser, Susana. E o que você acha que a vida é, Justina? A não ser um pecado? Está ouvindo? Está ouvindo como a terra range? Não, Susana. Eu não consigo ouvir nada. Minha sorte não é tão grande quanto a sua. Você iria se espantar. Eu digo que você iria se espantar se ouvisse o que eu ouço. Justina continuou arrumando o quarto. Repassou uma vez e outra a estopa grossa sobre as tabuonas úmidas do assoalho. Limpou a água do floreiro quebrado, recolheu as flores, pôs os cacos de vidro no balde cheio d'água. Quantos pássaros você matou na vida, Justina? Muitos, Susana. E não sentiu tristeza? Senti, Susana. Então está esperando o que para morrer? A morte, Susana. Se é só isso, já ela chega. Não se preocupa. Susana San Juan estava erguida sobre seus travesseiros, os olhos inquietos, olhando para todos os lados, as mãos sobre o ventre, grudadas em seu ventre como uma concha protetora. Havia ligeiros zumbidos que passavam como asas por cima da sua cabeça, e o ruído das roldanas na madeira do poço, o rumor que as pessoas fazem ao acordar. Você acredita no inferno, Justina? Sim, Susana. E no céu também. Eu só acredito no inferno, ela disse, e fechou os olhos. Quando Justina saiu do quarto, Susana San Juan estava adormecida de novo, e lá fora o sol lançava chispas. Encontrou Pedro Páramo no caminho. Como é que a senhora está? Mal, ela respondeu agachando a cabeça. Ela se queixa? Não, senhor. Não se queixa de nada. Mas dizem que os mortos não se queixam mais. A senhora está perdida para todos. O padre Renteria não veio vê-la? Veio ontem e tomou-lhe a confissão. Hoje ela deveria ter comungado, mas não deve estar nas graças, porque o padre Renteria não trouxe a comunhão para ela. Disse que ia fazer isso logo cedo. O senhor está vendo? O sol já está aqui e ele não veio. Ela não deve estar nas graças. Nas graças de quem? De Deus, senhor. Não seja boba, Justina. Como o senhor quiser, patrão. Pedro Páramo abriu a porta e ficou ao lado dela, deixando que um raio de luz caísse sobre Susana San Juan. Viu seus olhos apertados como quando se sente uma dor, a boca umedecida, entreaberta e os lençóis sendo percorridos por mãos inconscientes até mostrar a nudez de seu corpo, que começou a se contorcer em convulsões. Percorreu aquele pequeno espaço que o separava da cama, cobriu o corpo nu, que continuou se debatendo como uma minhoca em espasmos cada vez mais violentos. Aproximou-se de seu ouvido e falou: Susana,
e tornou a repetir: Susana. A porta foi aberta e em silêncio entrou o padre Renteria, movendo brevemente os lábios. Vou lhe dar a comunhão, minha filha. Esperou que Pedro Páramo a levantasse, encostando-a sobre o espaldar da cama. Susana San Juan, semi-adormecida, estendeu a língua e engoliu a hóstia. Depois disse: Tivemos um tempo muito feliz, Florencio. E tornou a se afundar entre a sepultura de seus lençóis. A senhora está vendo aquela janela, dona Fausta? Lá na média luna, onde a luz sempre fica acesa? Não, Ângeles, não vejo nenhuma janela. É que justinho agora ficou escura. Será que aconteceu alguma coisa ruim na média luna? Faz mais de 3 anos que aquela janela está alumbrada, noite a noite. Dizem, quem esteve lá, que é o quarto onde habita a mulher de Pedro Páramo. Uma coitadinha, louca, que tem medo do escuro. E olha só, agora mesmo, a luz apagou. Não será um acontecimento ruim? Talvez tenha morrido. Estava muito doente. Dizem que já nem reconhecia as pessoas. Dizem que falava sozinho. Bom, castigo deve ter suportado Pedro Páramo, casando-se com essa mulher. Coitado do senhor Dom Pedro. Não, Fausta. Ele merece. Isso e muito mais. Olha a janela. Ela continua escura. Deixe essa janela em paz. Vamos dormir. Que a noite é alta para que nós duas, esse par de velhas, andemos soltas pela rua. E as 2 mulheres que saíam da igreja muito perto das 11 da noite, perderam-se debaixo dos arcos do portal, olhando como a sombra de um homem cruzava a praça na direção da média luna. Escuta, dona Fausta, não parece que o senhor ali é o doutor Valência? Parece mesmo, mas ando tão cega que nem conseguiria reconhecê-lo. Não se esqueça que ele veste sempre calças brancas e paletó preto. Eu aposto que está acontecendo alguma coisa ruim na média luna. E olha só como é que ele vai rijo, como se a urgência o empurrasse. Pode ser de verdade uma coisa ruim. Sinto vontade de voltar e dizer ao padre Renteria que se achegue por lá. Vai que essa infeliz morre sem se confessar. Nem pense nisso, Ângeles. Nem Deus queira. Depois de tudo que ela sofreu neste mundo, ninguém desejaria que se fosse sem os auxílios espirituais e continuasse a penar na outra vida. Embora os bruxos digam que nos loucos a confissão não vale, pois mesmo quando tem alma impura, são inocentes. Isso só Deus sabe. Veja só, já tornaram a acender a luz na janela. Oxalá tudo dê certo. Imagine só aonde iria dar o trabalho que tivemos todos esses dias para arrumar a igreja, para que pareça bonita, agora no Natal, se alguém morrer naquela casa. Com o poder que tem, Dom Pedro aguaria a nossa festa num tris. A senhora sempre pensa no pior, dona Fausta. Era melhor fazer como eu. Encomende tudo à providência divina. Rezo uma Ave Maria Virgem e tenho certeza que nada vai acontecer de hoje para amanhã. Depois que seja feita a vontade de Deus. Afinal das contas, ela não deve estar tão contente assim nesta vida. Acredita em mim, Ângeles. A senhora sempre me repõe o ânimo. Vou dormir levando ao sono esses pensamentos. Dizem por aí que os pensamentos dos sonhos vão direto para o céu. Tomara que os meus alcancem essa altura. Amanhã nos vemos. Até amanhã, Fausta. As 2 velhas, porta a porta, se meteram em suas casas. O silêncio voltou a fechar a noite sobre o povoado. Estou com a boca cheia de terra. Sim, padre. Não diga. Sim, padre. Repete comigo o que eu for dizendo. O que o senhor vai me dizer? Vai pegar a minha confissão outra vez? Por que outra vez? Essa não vai ser uma confissão, Susana. Só vim conversar com você. Preparar você para a morte. Eu já vou morrer? Vai, filha. Então por que não me deixa em paz? Estou com vontade de descansar. Devem ter pedido ao Senhor que viesse tirar meu sono, que ficasse aqui comigo até meu sono ir embora. O que eu vou fazer depois para encontrar meu sono? Nada, padre. Então por que o senhor não vai embora de uma vez?
e me deixa tranquila? Vou deixar você em paz, Susana. Conforme você for repetindo as palavras que eu disser, irá adormecendo. Vai sentir como se você mesma se ninasse, e vai ver que quando você dormir, ninguém mais irá despertá-la. Você não vai voltar a despertar nunca mais. Está bem, padre. Vou fazer o que o senhor disser. O padre Renteria, sentado na beira da cama, as mãos postas sobre os ombros de Susana San Juan, com sua boca assim quase grudada na orelha dela, para não falar alto, encaixava secretamente cada uma de suas palavras. Tenho a boca cheia de terra. Depois se deteve. Tratou de ver se os lábios dela se moviam. E os viu balbuciar, embora sem deixar sair som algum. Tenho a boca cheia de ti, da sua boca. Seus lábios apertados, duros como se mordessem oprimidos meus lábios. Também se deteve. Olhou de vez o padre Renteria e viu-o ao longe, como se estivesse por trás de um vidro embaçado. Depois tornou a ouvir a voz esquentando seu ouvido. Tenho saliva espumosa, mastigo torrões coalhados de vermes que se aninham na minha garganta e raspam o céu da boca. Minha boca se afunda, contorcendo-se em trejeitos, perfurada pelos dentes que a perfuram e devoram. O nariz amolece, a gelatina dos olhos se derrete, os cabelos ardem numa labareda só. Entranhava a quietude de Susana San Juan. Teria querido adivinhar seus pensamentos e ver a batalha daquele coração por rejeitar as imagens que ele estava semeando dentro dela. Olhou seus olhos e ela devolveu o olhar, e ele achou que estava vendo como os lábios dela forçavam um sorriso. Ainda falta uma coisa: a visão de Deus, a luz suave de seu céu infinito, o gozo dos querubins e o canto dos serafins, a alegria dos olhos de Deus, a última e fugaz visão dos condenados à pena eterna. E não apenas isso, mas tudo conjugado com uma dor terrena, o tutano dos nossos ossos convertido em lume e as veias do nosso sangue em fios de fogo, fazendo-nos contorcer de uma dor incrível, que não mingua nunca, atiçado sempre pela ira do Senhor. Ele me abrigava entre seus braços. Ele me dava amor. O padre Renteria repassou com os olhos as figuras que estavam à sua volta, esperando o último momento. Perto da porta, Pedro Páramo esperava com os braços cruzados. Em seguida o doutor Valência e junto a eles outros senhores. Mas além, nas sombras, um punhado de mulheres para quem estava se fazendo tarde, para começar a rezar a oração dos defuntos. Teve a intenção de se levantar, dar os santos olhos à enferma e dizer: terminei. Mas não, ainda não terminara. Não podia entregar os sacramentos a uma mulher sem conhecer o tamanho do seu arrependimento. Sentiu que entrava em dúvidas. Talvez ela não tivesse nada de que se arrepender. Talvez ele não tivesse nada a perdoar. Inclinou-se suavemente sobre ela e, sacudindo seus ombros, disse em voz baixa: você está indo até a presença de Deus, e sua sentença é desumana para os pecadores. Depois aproximou-se outra vez de seu ouvido, mas ela sacudiu a cabeça. Vá embora de uma vez, padre. Não se mortifique por mim. Estou tranquila. Eu tenho sono. Ouviu-se o soluço de uma das mulheres escondidas na sombra. Então Susana San Juan pareceu recobrar a vida. Endireitou-se na cama e disse: Justina, faça-me o favor de ir chorar em outro canto. Depois sentiu que a cabeça se cravava em seu ventre. Tentou separar o ventre de sua cabeça, afastar aquele ventre que apertava seus olhos e cortava sua respiração. Mas cada vez se inclinava mais, como se afundasse na noite. Eu vi Dona Susanita morrer. O que você está dizendo, Doroteia? Estou dizendo o que acabo de dizer. No alvorecer, as pessoas acordaram com o badalar do carrilhão. Era manhã de 8 de dezembro, uma manhã cinzenta, não fria, mas cinzenta.
O repicar começou com o campanário maior. Depois vieram os outros. Alguns achavam que era o chamado para a missa grande. Começaram a abrir as portas. Poucas, só aquelas onde viviam as pessoas madrugadoras, que esperavam acordadas que o toque do alvorecer as avisasse do que a noite havia terminado. Mas o repicar durou mais do que devia. Já não eram apenas os sinos da Igreja Maior, mas também os da Igreja Sangue de Cristo e o campanário da Cruz Verde, talvez o do santuário. Chegou o meio-dia e o repique não cessava. Chegou a noite e de dia e de noite os sinos continuaram tocando, todos por igual, cada vez com mais força, até que aquilo se converteu num lamento ensurdecedor. Os homens gritavam para ouvir o que queriam dizer. O que terá acontecido? Se perguntavam. Ao terceiro dia estavam todos surdos. Era impossível falar com aquele zumbido que enchia o ar. Mas os sinos continuavam. Alguns já trincados com o suar oco feito o de um cântaro. Morreu Dona Susana. Morreu? Quem? A senhora. Sua senhora? A de Pedro Páramo. Começou a chegar gente de outras paragens, atraídas pelo repicar constante. De contra vinham, como em peregrinação. E até de mais longe ainda. Sabe-se lá de onde. O fato é que chegou um circo, trazendo acrobatas e trapezistas, músicos. Primeiro se aproximavam como se fossem curiosos. No instante já tinham se transformado em vizinhos, de maneira que houve até serenata. E assim, pouco a pouco, a coisa se transformou em festa. Comala formigou de gente, de festança, de ruídos, igual que nos dias da quermesse, quando dava trabalho dar um passo pelo povoado. Os sinos deixaram de tocar, mas a festa continuou. Não teve como fazer o pessoal compreender que se tratava de um luto, de dias de luto. Não houve como fazer com que se fosse, pelo contrário, continuou chegando mais e mais gente. A média luna estava solitária, em silêncio. Caminhava-se com pés descalços, falava-se em voz baixa. Enterraram Susana São Juan. Pouca gente em Comala percebeu. Lá havia festa. Apostava-se nos galos, ouvia-se música, os gritos dos bêbados e das vísporas. Até lá chegava a luz do povoado, que parecia uma auréola sobre o céu cor de cinza. Porque foram dias cor de cinza, tristes para a média luna. Dom Pedro não falava, não saía do seu quarto. Jurou vingar-se de Comala. Vou cruzar os braços e Comala vai morrer de fome. E foi o que ele fez. O sucuri continuou aparecendo. Agora estamos em Corranza. Tá bem. Agora estamos com o general Obregón. Tá bom. Agora selaram a paz. Estamos soltos. Espera. Não desarme, seu pessoal. Isso pode não durar muito. O padre Renteria alçou-se em armas. Vamos com ele ou contra ele. Não tem nem o que discutir. Você que se ponha do lado do governo. Mas é que somos irregulares. No governo nos consideram rebeldes. Então vai descansar. Acelerado do jeito que eu estou. Então faz o que quiser. Pedro Páramo estava sentado numa velha cadeira de couro, ao lado da porta grande da média luna, pouco antes que se fosse a última sombra da noite. Estava sozinho. Fazia talvez umas 3 horas. Não dormia. Tinha se esquecido do sono e do tempo. Nós, velhos, dormimos pouco, quase nunca. Às vezes só cochilamos, mas sem deixar de pensar. É essa a única coisa que me resta fazer. Depois acrescentou em voz alta. Não demora, já não vai demorar. E continuou. Faz muito tempo que você foi-se embora. Susana. A luz então era igual à de agora, não tão vermelha, mas era mesmo a pobre luz sem lume, envolta no pano branco da neblina que existe agora. Era o mesmo momento. Eu aqui ao lado da porta, olhando o amanhecer,
e olhando quando você ia embora, seguindo o caminho do céu, por onde o céu começava a se abrir em luzes, afastando-se, cada vez mais descolorida entre as sombras da terra. Foi a última vez que vi você. Passou roçando com seu corpo os galhos de um jasmineiro que está na vereda e levou com o seu ar as últimas folhas. Depois você desapareceu. Eu disse: "Volta, Susana!" Pedro Páramo continuou movendo os lábios, sussurrando palavras. Depois fechou a boca e entreabriu os olhos, onde a débil claridade do amanhecer refletiu. Amanhecia. Naquela mesma hora, a mãe de Gamaliel, Hilalpandro, Dona Inês, varria a rua na frente da loja do filho. Quando chegou e pela porta entreaberta, entrou Abúndio Martínez. Encontrou Gamaliel dormindo em cima do balcão, com o chapelão cobrindo sua cara para que as moscas não incomodassem. Teve de esperar um bom tempo até ele acordar. Teve de esperar que Dona Inês terminasse a labuta de varrer a rua e viesse cutucar as costelas do filho com o cabo da vassoura e dissesse a ele: "Tem cliente aqui, levanta." Gamaliel endireitou-se de mau humor, dando uns grunhidos. Tinha os olhos avermelhados de tanto sono, de tanto acompanhar os bêbados, embebedando-se com eles. Já sentado sobre o balcão, amaldiçoou a mãe, amaldiçoou a si mesmo e amaldiçoou infinitas vezes a vida, que valia um caralho. Depois tomou-se a acomodar com as mãos entre as pernas, virou-se para dormir, ainda balbuciando maldições. Eu não tenho culpa de, a essas horas, os bêbados andarem soltos. Coitado do meu filho. Desculpa, Albúndio. Coitado passou a noite atendendo a uns viajantes que não queriam saber de largar o copo. O que traz o senhor por aqui tão cedo? Disse tudo isso aos berros, porque Abúndio era surdo. Pois, só 1/2 litro de álcool, que ando necessitado. Refúgio tornou a desmaiar? Ela já morreu e tudo. Mãe Vila, ontem à noite, quase às 11, pensar que até vendi meus burros, até isso eu vendi para conseguir ajuda que lhe desse um alívio. Não escuto o que você está dizendo, ou você não está dizendo nada. Que é que você diz? Que passei a noite inteira velando a morta, a refúgio. Deixou de suspirar ontem à noite. Com razão, senti cheiro de morto. Veja só, eu até disse a Gamaliel: "Estou cheirando que alguém morreu no povoado." Mas ele nem me deu confiança. Por causa dessa história de ter de compartilhar com os viajantes, o coitado se embebedou. Você sabe que quando está nesse estado, tudo é rir. E ele nem me dá confiança. Mas o que é que você está me dizendo? E tem convidados para o velório? Nenhuma, Mãe Vila. Por isso quero álcool, para curar minhas penas. Puro? Sim, Mãe Vila. Para me embebedar mais depressa. E me dê agorinha que eu estou apressado. Vou dar mais um quarto pelo mesmo preço e por ser para você. Vai dizendo afinadinha, enquanto isso, que eu sempre apreciei que ela se lembre de mim quando chegar a glória. Sim, Mamãe Vila. Pois diz isso a ela antes que ela acabe de esfriar. Vou dizer. Eu sei que ela também conta com a senhora para que ofereça a ela as suas orações. Só de pensar que ela morreu, pesarosa, porque não teve ninguém nem para auxiliá-la. Que você não foi ver o padre Renteria? Fui, mas me informaram que andava pelos montes. Em qual monte? Pois por esses ermos. A senhora sabe que anda na rebelião. Quer dizer que ele também? Pobres de nós, Abúndio. Essa história não nos importa nada, Mamãe Vila. Isso aí e nada para nós dá no mesmo. Sirva mais um. Assim meio disfarçado, já que o Gamaliel está dormindo. Mas não se esqueça de pedir a refúgio que rogue a Deus por mim, que necessito tanto. Nem se angustie. É chegar e dizer. E até vou arrancar dela a promessa palavrada para o caso de ser necessário e para que a senhora deixe de aflições. Isso, é isso mesmo que você deve fazer. Porque você sabe como as mulheres são.
Assim é preciso exigir delas que cumpram em seguidinha o combinado. Abúndio Martínez deixou outros 20 centavos em cima do balcão. Pois me dá o outro meio litro, mãe Vila. E se quiser me dar ainda mais outro bocadinho, pois aí é assunto da senhora. A única coisa que eu lhe prometo é que este, sim, irei beber ao lado da finadinha, ao lado da minha cuca. Então vai de vez, antes que meu filho acorde. O humor dele azeda muito quando acorda depois de uma bebedeira. Vai voando, e não se esqueça do meu pedido para sua mulher. Saiu do armazém espirrando. Aquilo lá era uma fumaceira só. Mas como tinham dito que assim subia mais depressa, bebeu um gole atrás do outro, abanando o ar na boca com a fralda da camisa. Depois tratou de ir direto para casa, onde refúgio esperava por ele. Mas torceu o caminho e desandou a andar rua acima, saindo do povoado por onde a vereda o levou. Damiana! Chamou Pedro Parmo. Venha ver o que quer esse homem que vem pelo caminho. Abúndio continuou avançando, dando tropeços, agachando a cabeça, às vezes andando de quatro. Sentia que a terra se retorcia, dava voltas em voltas dele, depois se soltava. Ele corria para agarrá-la e, quando já tinha a terra nas mãos, ela tornava a ir embora. Até que chegou na frente da figura de um senhor sentado ao lado de uma porta. Então parou. Uma caridade para enterrar minha mulher? Disse. Damiana Cisneiro rezava. Das armadilhas dos inimigos malvados, livrai-nos, Senhor. E apontava para ele com as mãos fazendo o sinal da cruz. Abúndio Martínez viu a mulher com os olhos esbugalhados, pondo aquela cruz na sua frente, e estremeceu. Pensou que talvez o demônio tivesse seguido até ali e deu meia volta, esperando encontrar alguma aparição ruim. Ao não ver ninguém, repetiu. Venho pedir uma ajudazinha para enterrar a minha mulher. Venho pedir uma ajudazinha para enterrar a minha morta. O sol dava suas costas. Aquele sol recém-saído, quase frio, desfigurado pela poeira da terra. A cara de Pedro Páramo escondeu-se debaixo das cobertas, como se escondesse da luz. Enquanto se ouviam os gritos de Damiana saírem cada vez mais repetidos, atravessando os campos. Estão matando Dom Pedro! Abúndio Martínez ouvia aquela mulher gritando. Não sabia o que fazer para acabar com aqueles gritos. Não encontrava a ponta de seus pensamentos. Sentia que os gritos da velha deviam estar sendo ouvidos muito lá longe. Talvez até sua mulher estivesse ouvindo, porque perfuravam as orelhas dele, embora não entendesse o que ela dizia. Pensou em sua mulher que estava estendida no catre, sozinha, lá no quintal da casa, onde ele a havia posto para que serenasse e não apestasse depressa. A Cuca, que ainda ontem se deitava com ele, bem viva, espojando feito potranca, e que o mordia e raspava seu nariz com o nariz dela, a que deu a ele aquele filhinho que morreu assim que nasceu. Dizem que, porque ela estava incapacitada, mal-olhado e os frios e a queimação da pança e sei lá de quantos males sua mulher padecia, pelo que disse o doutor, que foi vê-la à última hora, quando teve de vender seus burros para trazê-lo até aqui, por causa da cobrança tão alta que cobrou. E que não serviu para nada. A Cuca, que agora estava lá aguentando o relento, com os olhos fechados, já sem poder ver o amanhecer, nem esse sol, nem nenhum outro. Uma ajuda, disse, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas nem mesmo ele se ouviu. Os gritos daquela mulher o deixavam surdo. Pelo caminho de Comala, moveram-se uns pontinhos negros. De repente os pontinhos se converteram em homens que num instante chegaram aqui, perto dele. Damiana Cisneiro parou de gritar. Desfez sua cruz. Agora tinha caído e abria a boca como se bocejasse. Os homens que tinham vindo a levantaram do chão e a levaram para o interior da casa. Aconteceu alguma coisa com o senhor, patrão?
Perguntaram. Apareceu a cara de Pedro Páramo, que só mexeu a cabeça. Desarmaram Abúndio, que ainda estava com o punhal cheio de sangue na mão. Venha com a gente, disseram a ele. Você de verdade se meteu numa boa. E ele os seguiu. Antes de entrar no povoado, pediu licença a eles. Fez-se a um lado e ali vomitou uma coisa amarela como bílis, jorros e jorros como se tivesse engolido 10 litros de água. Então sua cabeça começou a arder e sentiu a língua travada. Estou bêbado, disse. Regressou até onde estavam esperando por ele. Apoiou-se nos ombros deles, que o levaram arrastado, abrindo um sulco na terra com a ponta dos pés. Lá atrás, Pedro Páramo, sentado em sua cadeira de assento de couro, olhou o cortejo que ia até o povoado. Sentiu que sua mão esquerda, ao querer se levantar, caía morta sobre seus joelhos. Mas não deu importância a isso. Estava acostumado a ver morrer a cada dia alguns de seus pedaços. Viu como o jasmineiro se sacudia deixando cair suas folhas. Todos escolhem o mesmo caminho. Todos se vão. Depois voltou ao lugar onde havia deixado seus pensamentos. Susana, disse. Depois fechou os olhos. Eu pedi que você voltasse. Havia uma lua grande no meio do mundo. Eu perdia meus olhos olhando você. Os raios da lua filtrando-se sobre a sua cara. Não me cansava de ver essa aparição que era você. Suave, esfregada de lua, sua boca inchada e suave, umedecida, colorida de estrelas, seu corpo transparecendo-se na água da noite. Susana, Susana, Susana San Juan. Quis levantar uma das mãos para clarear a imagem, mas suas pernas a retiveram como se fosse de pedra. Quis levantar a outra mão, que foi caindo devagar, de lado, até ficar apoiada no chão, como uma muleta detendo seu ombro murcho, desossado. Esta é a minha morte, disse. O sol foi virando-se sobre as coisas e devolveu-lhe sua forma. A terra em ruínas estava na frente dele, vazia. O calor caldeava seu corpo, seus olhos mal se moviam, saltavam de uma recordação a outra, desfazendo o presente. De repente seu coração se detinha e parecia que também se detivessem o tempo e o ar da vida. Desde que não seja uma nova noite, ele pensava, porque tinha medo das noites que enchiam a escuridão de fantasmas, de encerrar-se com seus fantasmas. Disso tinha medo. Sei que dentro de poucas horas virá Abúndio com suas mãos ensanguentadas me pedir a ajuda que eu neguei. E eu não terei mãos para tapar os olhos e não vê-lo. Terei de ouvi-lo, até que sua voz se apague como o dia, até que sua voz morra. Sentiu mãos que tocavam seus ombros e endireitou o corpo, endurecendo. Sou eu, Dom Pedro, disse Damiana. Não quer que traga seu almoço? Pedro Páramo respondeu. Vou até lá, estou indo. Apoiou-se nos braços de Damiana Cisneiro e fez a tentativa de caminhar. Depois de alguns tantos passos caiu, suplicando por dentro, mas sem dizer uma única palavra. Deu uma batida seca contra a terra